Os cristãos do mundo todo sabem que um dia Jesus Cristo retornará para buscar a sua igreja. No entanto, o que muitos não sabem é que boa parte das pessoas não serão arrebatadas com Cristo. E entre essas pessoas estarão vários cristãos. Por que alguns cristãos não serão arrebatados? Cristo se esquecerá de mim? Vivemos em uma época em que a maior parte das igrejas estão deixando de pregar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Prega-se muito a respeito de bênçãos materiais e milagres instantâneos, mas quase não se prega sobre arrependimento, salvação, santificação, céu, inferno e a volta de Cristo. Infelizmente, isso tem deixado o povo de Deus muito descuidado, vivendo mais preocupados com a vida terrena do que com a vida eterna. E isso resultará em várias pessoas sendo deixadas para trás quando Jesus Cristo retornar. Quem são essas pessoas? O que elas estarão fazendo no momento do arrebatamento? João 3,18 nos diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Este versículo deixa claro qual será a realidade eterna e as consequências da crença ou descrença em Jesus Cristo. Várias pessoas não estão se atentando para o que ele nos diz e estão colocando Cristo em segundo plano. E o grande problema é que muitas delas perderão o arrebatamento. Nesse momento, iremos abordar 3 grupos de pessoas que poderão ficar de fora do arrebatamento. Antes disso, é preciso que algo fique bem claro. Esta não é uma mensagem de condenação, mas uma mensagem de amor e advertência sincera. Um chamado claro para o arrependimento e transformação em Cristo. Um apelo para que todos possam deixar de lado o encanto passageiro e enganoso deste mundo. Primeiro grupo, procrastinadores. Mas o que é procrastinação? Em termos simples, procrastinação é um adiamento, deixar para fazer algo que poderia ou deveria ser feito imediatamente. Nesse grupo estão as pessoas que sabem que deveriam seguir a Cristo, mas sempre estão adiando o retorno aos caminhos do Senhor. Elas conhecem o que é necessário para caminhar com Cristo, mas sempre ficam postergando. É comum ouvirmos: amanhã eu volto, em uma próxima oportunidade eu retorno. No entanto, aqui reside um grande problema. Adiando essa decisão crucial, essas pessoas correm o risco de perder o arrebatamento. Esse grande evento celestial e singular não proporcionará uma segunda chance. Lucas 12:40 nos diz: por isso estai vós prontos também, porque o Filho do Homem vem em uma hora que não penseis. Muitos têm consciência da existência de Deus, sabem o que Ele quer, entendem a necessidade de nascer de novo para fazer parte da família de Deus, mas, por alguma razão, adiam o retorno aos pés do Senhor. O adiamento pode custar-lhes tudo, pois perderão a oportunidade única de serem arrebatados. Apesar de conhecerem a urgência do chamado para estarem vigilantes e preparados, diariamente acreditam que têm tempo suficiente. O conhecimento da iminência do arrebatamento, da vinda de Jesus como um ladrão na noite, não os faz agir com a devida urgência. Conhecem as parábolas, sabem do chamado à vigilância, mas ainda acreditam que têm tempo de sobra. Algumas pessoas chegam a dizer: vou aproveitar meus 20, 30 anos. E quando eu tiver por volta de 60, 70 anos, vou levar as coisas de Deus a sério. Mal sabem elas que isso é uma grande mentira, que o diabo quer que acreditem. O amanhã não está prometido a ninguém. Não espere o momento ideal para retornar aos caminhos do Senhor. Segundo grupo, hipócritas. Deus rejeitará aqueles que se agarram firmemente ao grave pecado da justiça própria. Esse pecado não apenas nos cega para nossas próprias imperfeições, mas também nos impede de experimentar a verdadeira justiça encontrada em Cristo Jesus. A hipocrisia leva as pessoas a terem atitudes contraditórias, não praticando o que falam ou ensinam. Elas confiam em sua própria santidade para a salvação e, por causa disso, serão deixadas para trás. Em Mateus 23, do 27 ao 28, Jesus confrontou os escribas e fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de homens mortos e de toda a impureza. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Aqueles que se deleitam na justiça própria, olhando para suas próprias ações e caráter, a fim de serem salvos, serão deixados para trás. Jesus não hesitou em denunciar a justiça legalista e hipócrita dos fariseus e escribas. Ele os repreendeu por suas demonstrações externas de piedade, que escondiam seu desapego interno de Deus. Ele deixou claro que a justiça própria não justifica ninguém diante de Deus. Pessoas que se consideram dignas com base em seus próprios feitos
ficarão perdidas e abandonadas quando o arrebatamento acontecer, pois rejeitaram a justiça divina. Paulo, em Romanos 10, versículos 3 e 4, nos diz: porque ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque Cristo é o fim da lei, para a justiça de todo aquele que crê. É muito importante entender que a justiça própria é uma fachada, uma ilusão que engana muitos, fazendo-os acreditar que podem alcançar a salvação através de seus próprios méritos. Infelizmente, muitos se esquecem que é pela graça que recebemos a salvação, não por nossas próprias obras ou justiça. Efésios 2, 8 e 9 nos esclarece: pois pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não é de vós mesmos, isso é o dom de Deus, não de obras, para que nenhum homem se glorie. Os hipócritas que negam a necessidade do sacrifício de Cristo e confiam em suas próprias ações para a salvação ficarão de fora dos escolhidos de Deus. Aqueles que praticam a justiça própria podem se gabar de suas próprias realizações morais, acreditando que seus atos são uma passagem para o céu. No entanto, estarão profundamente enganados. A justiça própria nunca pode substituir a necessidade de um Salvador. Não pode ofuscar a justiça de Cristo, imputada a nós pela fé. O arrebatamento será o momento decisivo em que a confiança na justiça própria deixará muitos em lamentação ao perceberem que foram deixados. Aqueles que se vestirem da justiça de Cristo, em vez de se agarrarem à sua própria, não serão esquecidos, mas farão parte do glorioso encontro com nosso Salvador. Terceiro grupo: incrédulos. Aqueles que não depositam sua crença em Cristo também estão destinados a serem deixados. Essa verdade profunda e irreversível é enfatizada em João 3:18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Esse versículo deixa muito claro qual será a consequência da incredulidade. A incredulidade não é uma mera ausência de fé, mas uma rejeição do Filho de Deus, levando a uma separação irrevogável do amor e da misericórdia divina. Este estado de incredulidade não é apenas uma existência passiva, mas uma postura ativa contra a divindade e a soberania de Cristo. Aqueles que o rejeitam não estão em um estado de inocência ou ignorância, mas de negação deliberada. Onde há incredulidade, existe um deserto seco e sem vida, deixando as pessoas completamente desprovidas de esperança. No entanto, é crucial compreender que não há, de fato, um lugar morto. O que realmente existe são pessoas sem vida, carentes de fé. A verdade é que a incredulidade é perigosa, pois se endurece e solidifica como concreto. Mesmo diante de um mar de lágrimas, é possível ter um coração duro. Aqueles que se recusaram a reconhecer o Messias só perceberão o verdadeiro peso da condenação quando o arrebatamento acontecer. Será um momento de lamentação, um arrependimento eterno para aqueles que desprezaram a salvação apresentada pelo Salvador. É imperativo enfatizar esta realidade alarmante. Aqueles que permanecem na incredulidade testemunharão a partida dos santos e serão submersos na escuridão de sua rejeição, deixados para enfrentar as repercussões de sua recusa em aceitar a Cristo. O arrebatamento não será um evento de inclusão universal. Será uma reunião seletiva daqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. A angústia de ser deixado para trás no arrebatamento não é apenas a tristeza de perder um evento, é o tormento eterno de perceber que alguém teve a oportunidade de abraçar o Salvador, mas escolheu os prazeres transitórios e passageiros deste mundo. Este não é um revés temporário, mas uma separação eterna da presença divina de Deus. Um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Portanto, com a maior urgência, compartilhemos o Evangelho de Cristo, iluminando os corações envoltos nas trevas da incredulidade, para que possam entrar na maravilhosa luz de Cristo, pois o arrebatamento não deixará espaço para o meio termo. Estar no meio de qualquer um desses grupos nos coloca em uma situação muito perigosa, pois todos enfrentam o risco de serem deixados para trás. O chamado persiste para a transformação em Cristo, destacando a importância de compartilhar o Evangelho e conduzir os corações à luz divina. O arrebatamento representa a fronteira entre salvação e condenação eterna, um apelo para crer no Filho de Deus e não ficar para trás. Que essa reflexão seja um convite amoroso e urgente à escolha da vida em Cristo, abandonando caminhos que levam à eterna separação da presença divina.